Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, o versículo 2 até o 4. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Eu vou ler. Se você puder, pode me acompanhar aí a leitura. O texto vai estar no telão para você poder ler também. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga comigo, perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e sem que falte a vocês coisa alguma. Sabe, líderes que marcam a história são forjados em meio à pressão. É na crise, é em momentos de desespero, é em momentos onde parece que você perde o chão, que a tua capacidade de se reinventar, a sua capacidade de liderar e a sua capacidade de viver grandes coisas é provada e aprovada. Ayrton Senna, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, um dia ele disse em uma entrevista: olha, não se pode ultrapassar 15 carros num dia de sol, mas em um dia de chuva você consegue fazer 15 ultrapassagens. Nos dias mais difíceis, nos dias mais tensos, nos dias que tem tudo para dar errado, são os dias onde você pode se fortalecer e ver as coisas dando certo mais do que nunca na tua vida. Nós vivemos os últimos 2 anos muito tensos. Esse ano de 2021 foi um ano de estancar a sangria, foi um ano de vivenciar muito luto, foi um ano de talvez processar tudo o que passamos nesses últimos períodos, nesses últimos meses, e nos preparar e talvez reerguer e tirar forças de algum lugar para irmos para um novo tempo, para enxergarmos que o amanhã pode ser extraordinário. Foi ou não foi? 21 foi um ano de juntarmos talvez os cacos e falarmos: Deus, nos ensina, ou me faz entender aquilo que o Senhor queria que eu aprendesse durante esses dias difíceis, e vamos lá, porque 22 tem que ter alguma coisa melhor para mim. Eu sei que talvez esse é o sentimento de muitos aqui. Tudo que passamos serviu de muita lição para nós. Não que Deus tenha enviado a pandemia, nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Deus não envia crises, Deus não envia tempos como esse. Mas uma coisa que eu tenho muito claro comigo, que Deus ele usa de situações como essas para nos abençoar, nos ensinar e nos forjar para um novo tempo. Sabe, lá em João 16:33, você conhece bem, o próprio Jesus disse: olha, eu disse essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. E nesse mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo nas aflições. Aí eu vou para Tiago está falando: considerem motivo de alegria quando vocês passarem por momentos como esse. E por mais difícil que seja engolir essas verdades, é bíblico, é espiritual, e a instrução divina se alegrar em meio a provações, se alegrar em meio a dificuldades, e entender que nos dias de crise, Deus está aprovando e nos aprovando para uma nova etapa. Tiago 1, capítulo 1, no versículo 2 a 4 que nós acabamos de ler, ele fala sobre alguns resultados daqueles que passam por momentos de turbulência. Ele fala o seguinte: primeiro, que a nossa fé é provada. A nossa fé é provada. Não tem como dizer que você fala, não tem como você dizer assim: olha, a minha fé está legal, a minha fé é aprovada, a minha fé é da hora, a minha fé é legal, se você nunca testou ela. Como que você fala que algo é bom se você nunca testou? É ou não é? Todo produto que vai ser vendido hoje passa o quê? Pelo teste de qualidade. Sabe, de vez em quando nossa fé precisa passar pelo teste de qualidade. Como dizemos que temos fé se nossa fé nunca é provada? Como dizemos que confiamos em Deus se nunca somos provados na nossa confiança? Tudo na nossa vida é prova. Tudo na nossa vida é teste. Desde criança, você já aprende a fazer o que na escola? Prova. Aí você precisa ir para a faculdade. Para você entrar na faculdade, você tem que fazer o quê? Prova.
Aí você quer passar num concurso público, você tem que fazer o quê? Prova. Você quer arrumar um emprego, você tem que fazer o quê? Entrevista, teste, prova. Tudo na nossa vida a gente passa por provas. Aí chega na vida cristã, a gente acha que a gente não pode ter provas. A gente acha que não, cara, mas Deus esqueceu de mim, cadê Deus? Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Porque na nossa vida as provas nos aprovam para o próximo nível. Não há como você viver um novo nível em Deus, não há como você viver o próximo passo e a próxima estação da tua vida, se você não for aprovado na estação atual que você está. Por isso, não tenha pressa em ir para a próxima estação, tenha pressa em se preparar para ela e em passar na prova da sua fé. Momentos de turbulência são necessários. São necessários. Mas tudo passa. E quando você passa por aquele momento e aquele tempo de turbulência, logo você vai estar um pouquinho mais acima das nuvens, e aí você vai ver que o negócio vai estar mais tranquilo. Mas ele não fala só da prova da nossa fé. Em Tiago ele fala que nós, quando passamos por momentos de turbulência, nós vivemos uma vida perseverante. Como que isso aqui precisa ser uma chave para a nossa geração? Não só a nossa geração, mas o homem, né, a humanidade nasceu e aprendeu a viver de uma forma muito inconstante, pouco perseverante. A gente começa muito bem os nossos projetos. Você está em dezembro, avalia aí, o que você começou esse ano que você não concluiu? O que você começou muito bem esse ano de 2021 e que na metade do ano você parou? São as provas que nos farão perseverar. Porque quando está muito fácil, a gente baixa a guarda. Quando está muito fácil, a gente esquece dos compromissos e dos princípios que a gente estabeleceu para a nossa vida. Mas Tiago também fala que além de provar nossa fé e nos fazer ser perseverantes, momentos difíceis nos apontam para uma maturidade e integridade. Nos forjam pessoas, homens e mulheres melhores. E Tiago ainda vai falar que só quem passa por dificuldade percebe que nada falta para ele. Interessante que ele usa a mesma expressão do Salmo 23, nada me faltará. Vamos ler o Salmo 23, você conhece? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo, faz meu cálice transbordar. Eu sei que a bondade e fidelidade me acompanharão alguns dias, não, todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Uau! Mesmo no vale da sombra da morte, mesmo em dias de luto, mesmo em dias de desespero, mesmo em dias onde parece que você perdeu tudo, mesmo em dias onde parece que tudo chegou ao fim na tua vida, Ele está falando, nada te faltará, porque o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Entenda, não há como vivenciar milagres sem passar por provas. São as provas que vão testificar que o que de fato estamos vivendo é milagre. Sabe por quê? Porque se é muito fácil não é milagre, a gente consegue fazer. Por isso eu tenho uma dica para o teu 2022, perca o controle. Se você quiser dar um título para esta palavra desta noite, é perca o controle. Entrega o controle da tua vida nas mãos de Deus. Tem momentos que a gente precisa perder o controle. A gente é acostumado, tudo certinho, tudo bem, né? Tudo bem organizadinho, tudo dentro do nosso controle. Tem gente que quando perde o controle, tem gente que quando as coisas saem daquilo que é o seu planejamento, elas ficam loucas e de algum momento elas pensam em desistir, pensam em parar e parece que agora tudo vai mal. Geralmente, muitos de nós que somos bem perfeccionistas, bem excelentes no que fazemos, é tudo do nosso jeito, e quando alguma coisa sai do controle, parece que tudo agora vai por água abaixo e nada mais funciona. Mas eu tenho uma dica para o teu 22. Quem sabe está na hora de você perder o controle da tua vida, não para a tua desorganização, não para qualquer coisa, não para as coisas que têm tentado te seduzir, mas perca o controle da tua vida para aquele que é o único que pode te controlar, para aquele que é o único que pode te dirigir, para aquele que é o único que pode cuidar de você, para aquele que é o único que pode dizer, eu estarei com você, nada te faltará, mesmo no momento de adversidade, eu estou com você, eu estou te pegando no colo, eu estou te segurando, eu estou te dirigindo,
nada vai te faltar, nada vai te faltar. Você pode ver a morte passando na tua frente, você pode viver dias de luto como vivemos, mas nada vai te faltar, porque o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Uau, o que é isso? Por isso eu quero te dizer que se os seus sonhos, os seus projetos para 22 não são impossíveis, então você está sonhando errado. Quais são os seus sonhos para os próximos anos? Quais são os seus projetos para os próximos anos? É impossível? Não. Ah, é fácil, eu consigo rapidão. Então você está sonhando errado. Está na hora de você sonhar sonhos impossíveis. Está na hora de você projetar aquilo que é impossível aos olhos humanos. Está na hora de você planejar e falar assim, cara, eu estou planejando, eu estou sonhando, mas os recursos ainda não chegaram. Então você está sonhando certo, porque Deus já vai prover os recursos. Porque se aquilo que você está sonhando, você já tem os recursos necessários, você está sonhando errado, porque Deus quer te dar muito mais. Se aquilo que você está sonhando é muito difícil de fazer, pode ter certeza, Deus está nesse sonho. Mas se aquilo que você está sonhando é muito fácil de fazer, pode ter certeza, esse é o teu sonho. E está na hora de você perder o controle dele, entregar o controle nas mãos de Deus. Sabe por quê? A nossa mente é programada para sempre ir para o caminho mais fácil. Mas está na hora de você reprogramar a tua mente, fazer como Romanos 12 diz, não vos conformeis com o espírito e com a mentalidade dessa terra. Se a mentalidade da terra vai para o caminho mais fácil, eu e você não vamos por ele, porque a Bíblia diz, renove a sua mente e comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está apontando para o impossível, porque Ele já está, Ele é o único que pode ferir o impossível, Ele já está no nosso futuro, Ele já está nas nossas conquistas, Ele já está nos recursos que são abundantes, que já foram liberados, Ele já está na provisão, porque Ele é a provisão, Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é o bom pastor. Então sonhe o impossível para 22, por favor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo para a gente fechar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo para a gente terminar em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo 1 de Josué. E eu vou parando com vocês aqui para a gente focar em alguns detalhes importantes. E aí a gente já termina hoje. Josué, você precisa entender que ele era um jovem como eu e você, que desde muito cedo decidiu a ser intenso e intencional em tudo que fazia. Seu antecessor é Moisés. Você conhece o Moisés, não conhece? Moisés o libertador. Moisés aquele que foi chamado desde criança, desde o ventre. Tanto é que o pai de Moisés coloca aquele nome dele, porque a mãe de Moisés coloca aquele nome nele, porque ela já sabia que ele seria o libertador. Toda a vida de Moisés já é intencional. Quando a sua irmã e a sua mãe percebem que uma matança estava acontecendo com as crianças e os bebês, né, do povo hebreu, elas já fazem todo um plano intencional e intenso para de alguma forma proteger o Moisés. O Moisés cresce no palácio. Você conhece toda a história. Ele se levanta, é o libertador do povo. Então ele liberta o povo, eles vão lá, eles peregrinam pelo deserto. Eles veem o mar se abrindo, lembra? O mar vermelho, chega na frente do mar vermelho, o faraó está vindo atrás, porque o faraó, ele mudou a cabeça, ele tinha deixado o povo ir, agora não quer deixar mais o povo ir. E aí o mar se abre, eles passam em terra seca, depois o mar fecha, e o exército do faraó é consumido lá, morre lá afogado. Então eles vão em direção à terra prometida, ficam vagando no deserto, e toda aquela geração perde a oportunidade de entrar na terra prometida, uma terra que Deus havia prometido a eles lá atrás. Não vem em questão agora, não vem ao caso, mas até por falta de fé, por incredulidade, toda aquela geração, inclusive Moisés, eles não podem ver a terra prometida, eles só veem a terra, mas não podem entrar. Então chega a hora de entrar na terra prometida e o Moisés está morrendo. E antes do Moisés morrer, Deus faz uma transição muito bem feita. Fala assim, Moisés, a tua liderança vai ser passada por um jovem. E esse jovem se chama Josué. E é sobre o Josué que eu quero ler com você aqui. O Josué, desde o início da sua caminhada, ele estava pronto para essa liderança. Ele foi sendo construído e foi
a sua liderança foi sendo forjada através de momentos onde a Bíblia diz, por exemplo, que o Moisés ia para a tenda do encontro orar, o Moisés ia conversar com Deus e o Josué ficava lá, fora da tenda, com expectativa. Eu vou ser o próximo, eu preciso aprender. Eu preciso me conectar. Isso que o Moisés vive, um dia eu vou viver. As promessas que estão sobre Moisés, um dia estarão sobre mim. E é nesse contexto que nós chegamos agora em Josué 1. E depois de um longo período onde ele fica aprendendo, um longo período onde ele fica lá na porta da tenda, com expectativa de um dia ser como o líder dele, chega a hora dele assumir. O Moisés, um ícone, alguém que marcou a história, um camarada que até hoje é conhecido como um dos principais líderes da história da humanidade. O Moisés morre. E esse Josué se encontra na situação de ter que entrar para um novo nível, de ter que liderar um povo e de ter que substituir um dos maiores líderes de todos os tempos. Imagina você. Imagina você recebendo a missão de fazer algo tão grandioso. Mas eu vim dizer para você hoje que 22 tem algo grandioso que você precisa liderar. 22 existem funções, 22 existem projetos, 22 existem sonhos grandiosos, no nível desse que Josué precisou assumir, que estão prontos e preparados para você. E o que você vai fazer? Você vai falar assim: Deus, vivi tempos difíceis, estou me recuperando da pandemia, não estou pronto, estou passando por turbulência, estou passando pelo vale da sombra da morte. O que você vai fazer num período como esse? Deus, passa para outro. Deus, esse sonho é muito grande para mim, é isso que você vai fazer? Não, você vai fazer igual o Josué. Eu vou ler para você, olha só, Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, da toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vamos parar por aqui? Perceba que Deus está a todo momento fazendo ele entender o fim de um ciclo e começo do outro. Deus já começa assim: Josué, entenda, Moisés morreu. Sabe o que Deus está trazendo para você hoje? Entenda, o tempo passado morreu, ficou para trás. Você não vai deixar de honrar o passado porque Josué seguiu os mesmos passos de Moisés. Você vai olhar com gratidão para o passado, mas entenda, Moisés morreu. Ponto final, está na hora de você assumir um novo desafio. Enquanto você ficar prostrado, porque foram tempos difíceis, porque o que eu passei, só Deus sabe o que eu vivi, eu estou desanimado, eu estou cansado. Deus está falando assim: morreu, esse tempo de desânimo morreu, esse tempo de luta morreu, esse tempo de turbulência morreu. Agora levanta que eu tenho uma terra para você conquistar. Agora levanta que eu tenho um novo desafio para você. E aí ele vai lembrar o Josué das promessas. Engraçado que ele fala assim: vocês vão atravessar um rio. Sabe por que Deus falou que ele ia atravessar um rio? Porque o maior milagre de todo momento e de toda a história da vida de Moisés e seu antecessor foi abrir o Mar Vermelho. Até hoje a gente fala, gente. Até hoje a gente pensa no Mar Vermelho se abrindo. Imagina quantas vezes o Josué ouviu falar do milagre do Mar Vermelho. Imagina quantas vezes o Josué falou assim: será que quando for a minha vez de liderar, eu vou viver milagres como esse? Será que quando for a minha vez de ver as coisas acontecendo, eu vou ver? Não acontece isso com você? Você vê milagres aqui na frente, você fala assim: Deus, e quando for eu que precisar do milagre, será que vai acontecer? Eu lembro que quando eu fui começar a sonhar e dar o passo do nosso casamento, eu e a Bia, essas crises me batiam demais, porque eu sempre ouvia algumas pessoas falar: dá o passo para o casamento, dá o passo que Deus vai abrir o mar. Casamento e família é plano de Deus. Se tem uma coisa que Deus abençoa é casamento. Não está sem recurso, não tem nada para conseguir casar, dá o passo de fé, vai em direção que Deus vai abrir. E eu bati essas crises, falei assim: Deus, eu estou desde quando eu nasci na igreja ouvindo essas histórias. Se chegar a minha hora e não acontecer, é sacanagem. E eu lembro que bateu essa crise. Eu falava assim: Deus, é sacanagem.
Eu estou ouvindo todo mundo e parece que na minha vida, será que o negócio não vai acontecer? Parece que não está indo. Já fazia 1 ano que a gente nutria um desejo e parecia que nada avançava. Eu lembro que bateu essa crise em mim, eu falei assim, cara, será? Quantos aqui já tiveram essa crise em alguma coisa da sua vida? Você vê todo mundo sendo curado, você fala assim, cara, e quando chegar a minha vez de ser curado? Deus, é sacanagem, eu orei para aquele camarada ser curado, agora é minha vez, e aí? Eu fico imaginando Josué, Deus, e quando chegar a hora de eu viver milagre, será que vai acontecer? Deus já chega para Josué e já chega assim, ó, primeiro, Moisés morreu, ponto final, agora é a tua vez. Segundo, eu vou te levar e você vai ver o mar se abrir, vocês vão atravessar o rio. Só que antes, com Moisés, o Moisés ergueu a vara e o mar se abriu. Quando chega a vez de Josué, Deus muda, porque Deus é um Deus que faz as coisas da forma diferente. E aí o Josué chega na frente do mar também, já em outro capítulo que talvez a gente pode conversar sobre ele qualquer dia. E eu fico imaginando Josué, e agora Deus, é só estender o cajado como Moisés fez? Deus fala assim, não, com você é diferente, você vai precisar pisar na água. Tem vezes que só o cajado se levanta e o mar se abre. Tem dias que Deus está esperando você colocar os pés nas águas. E quando você colocar os seus pés nas águas, o mar vai se abrir na tua frente, você vai passar em terra seca. Qual que é o passo de fé que você precisa dar hoje, Josué? Mas ele continua, Deus fala o seguinte, olha, assim como estive com Moisés, estarei com você. Como prometi a Moisés, a mesma promessa está sobre a tua vida. No verso 6 ele continua, Deus falando para Josué, seja forte e corajoso. Diga comigo, forte e corajoso. Você que fez o último face a face, estava lá estampado na sua camisa, forte e corajoso. Você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. Verso 7, somente seja forte e corajoso. Ele fala, seja forte e muito corajoso. Olha isso aqui, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, a fim de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu gosto dessa expressão, só então. Quando ele fala só então, ele está dando uma condicional. Só tem uma forma de você viver tudo isso. Ele fala, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não perca o foco dos propósitos, dos princípios da palavra de Deus. Deus está falando para Josué, você quer ver o mar se abrindo? Você quer ver o negócio funcionando na tua vez? Faça como Moisés. Estude os meus princípios, estude os meus valores e viva de acordo com aquilo que eu tenho ensinado. 22 vai ser um ano de muito avanço, mas 22 vai ser um ano também de muita profundidade na palavra de Deus. Eu quero incentivar você a fazer votos de leituras bíblicas para o próximo, de disciplinas espirituais. Talvez eu estou falando com muitos de vocês que querem viver esse avanço, querem liderar, querem viver o melhor de Deus, mesmo em meio a dias de crise e turbulência, mas você não conhece a palavra. Sabe qual que é a chave para você não desesperar quando a crise chegar? Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer as promessas de Deus para a tua vida. Quantas vezes você falou, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, e fazem 25, 26, 24, 20 anos que você promete. Eu estou profetizando aqui já sobre a tua vida, 22 será o ano onde você finalmente vai conseguir cumprir isso. Você precisa conhecer o livro que você diz que é aquele que rege a tua vida. Como você diz que você é cristão, se você não conhece aquilo que é a base do cristianismo? Sabe por que a gente está sendo pego em muita pegadinha por aí? E muitas vezes ridicularizado? Sabe por que a gente está muitas vezes endireitando para um caminho errado? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus e nada vai te tirar do foco. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não perca o foco. Não perca a palavra. Deus está te levando para um nível de liderança extraordinário em 22. Eu quero terminar com o restante do texto, onde ele diz assim: não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde
você andar. Verso 18 agora, a gente vai pular já. Do 10 ele fala tudo que eles vão conquistar. No 12, no 13, 14, até o 16 ele vai falando tudo que Josué ia conquistar com o povo. Mas chega no 17, ele diz assim: assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a vocês. Isso o povo falando para Josué. Mas somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. E aí chega no 18 diz: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for com você lhe ordenar, será morto. Mas ele termina dizendo: somente, diga comigo, somente, seja forte e corajoso. Você pode falar mais forte? Somente, seja forte e corajoso. Somente, seja forte e corajoso. Perca o controle da tua vida em 22. Na vida cristã, a matemática é diferente. Só na vida cristã, quando a gente dá, é que a gente ganha. Não faz sentido. Porque na matemática da terra, quando você dá, você está sem. Quando você entrega, você perde. Quando você entrega, você tem menos. Mas na matemática do céu, na matemática no reino de Deus, quando você dá é que você tem. Quando você entrega é que você ganha. Quanto mais você entrega da tua vida, mais você vai achar a tua vida. Jesus falou: quem não perder a sua vida não vai achar. Perca o controle. 22, seja intenso, seja intencional. Ore como nunca antes, jejue como nunca antes, leia a Bíblia como nunca antes, mergulhe nas disciplinas espirituais. Em 22, quando a crise chegar, quando o dia mau chegar, olhe para a palavra de Deus e saiba que, como no Salmo 23, você pode atravessar o vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Em 22, se prepare para liderar grandes coisas. Em 22, se prepare para liderar grandes projetos. O projeto da tua faculdade, o projeto do teu emprego, o projeto da tua primeira empresa, o projeto do teu casamento, o projeto dos teus próximos passos, dos teus próximos sonhos. E lembre-se que se o seu sonho não é impossível, está na hora de você trocar ele. Perca o controle.